Então vamos lá. Como transformar sua ideia em um projeto atraente para investir? Eu acho assim, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que ideia sem se transformar em projeto não vale de nada, tá? A gente fala até na chamada, no vídeo de chamada, de convite para esse webinar, isso, né? Que ideias não atraem investimentos, que atrai são projetos, tá? Então, a ideia pode ser maravilhosa, mas a gente precisa botar ela no papel, tá? E transmitir através de um projeto exatamente o que é a sua ideia. Então, não adianta ela ser linda, tá? Somente na sua cabeça, se ela não for também aplicável e não for atraente para o patrocinador. Tá? Então, é um momento em que a gente tem que tirar essa ideia do papel, colocar num projeto, um projeto bem escrito, porque isso também é diferenciado, tá, gente? Quando você encaminha um projeto, um bom projeto para uma empresa, ele é visto de uma forma. Se você encaminha um projeto que não é bem elaborado, né, você não tem crédito nenhum. As empresas não vão nem te dar atenção. Tá? Você imagina que uma empresa que financia projetos, ela recebe centenas de projetos por ano. Né? Ela pega um que não está legal, não está bem escrito ou está incompleto, ela simplesmente descarta. E você não fica nem sabendo. Né? Então você não sabe o que está acontecendo, você não tem essa devolutiva, ninguém te explica o que está acontecendo. Isso é comum nesse mercado, é interessante, é uma coisa que eu acho ruim, mas que é comum de ver, é que as pessoas não explicam nada, elas não te ensinam nada. Para você aprender, você vai ter que fazer. Essa é a minha proposta. Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar, para te orientar, né? Através lá da comunidade. Né? Se você quiser algo mais específico, a gente pode pensar também sobre isso. Tá? Nós estamos formando também uma ideia de ter um grupo de pessoas para serem atendidas de uma forma mais exclusiva, né? E aí sim a gente podendo pegar na mão realmente, acompanhar na elaboração do projeto, na captação do recurso, né, na execução, até mesmo na prestação de contas, explicando como é que faz, né, acompanhando no processo. Não dá para a gente fazer tudo, tá? Mas a gente pode orientar, a gente pode acompanhar, a gente pode ajudar na formalização. Uma coisa importante também é ter uma entidade que atenda a todos os critérios de exigência para participar dos editais, das leis de incentivo. Tudo isso tem toda uma parte jurídica que é necessária. Tá? Então, vamos lá. Como transformar a sua ideia em um projeto atraente? O que é um projeto atraente? Hoje em dia, gente, a gente está na era das redes sociais. Então, se você tem um projeto que já possui um número relevante de seguidores e presença online, esse projeto tem preferência dos patrocinadores e investidores. Tá? Isso é uma coisa interessante. Os departamentos de marketing, hoje em dia, perguntam logo de início quantos seguidores você tem na internet, nas redes sociais. Tá? Dependendo do número de seguidores que você tem nas redes sociais, o seu projeto já é avaliado sobre os valores. Para esse número de seguidores, eu tenho uma disponibilidade de tanto para investir. Entende? Então, isso é algo que a gente não precisava se preocupar antes, mas hoje é uma realidade. Então, quanto mais invistam nisso, tá? Invistam em melhorar o teu perfil do Instagram, em buscar maior número de seguidores, em comunicar o teu projeto, em comunicar quais são as formas de visibilidade dos patrocinadores, porque isso faz diferença. Na hora de uma empresa avaliar, falei, poxa, se esse projeto aqui, esse perfil já tem um número de seguidores relevante, interessa, porque além do projeto, além dos benefícios dos incentivos fiscais que a gente vai ter, a gente ainda tem uma garantia de visibilidade nas redes sociais relevante. Tá? Então, pensem nisso. Segundo, diferenciais. Apresentar características de inovação ou diferenciais de público, faixa etária, local ou atividade. Eu digo assim, todo projeto tem que ter
uma inovação, um diferencial. Como é que você se distingue de um outro que faça a mesma atividade? Qual é a diferença de você para ele? Por que eu devo eu devo investir o meu dinheiro no seu projeto ao invés de investir em outro que faz a mesma modalidade, a mesma coisa, né? Ou algo muito parecido? Por que você é diferente dele? Você precisa se diferenciar. Então, isso pode ser porque, não, eu tenho algum caráter de inovação, ou eu tenho alguma diferenciação de público, ou eu tenho uma faixa etária. Aqui, diferenciação de público, por exemplo, hoje em dia se fala muito em público acessível, inclusivo, né? Se eu atendo a algum tipo de, de PCD, tá? De portador de deficiência. Então, vale a pena você observar e buscar diferenciais para que você possa ser colocado num nível ou numa categoria diferenciada, tá? E destoar do que tem. Porque imagina, se você faz um projeto na área de tecnologia de fazer um curso online ou de fazer um desenvolvimento de um aplicativo, né? Ou se você tem um projeto de esporte, né? Ou de educação, ou de cultura, como é que seu projeto se diferencia de um outro da mesma modalidade, né? Ou da mesma área de atuação? Pensa nisso. Isso faz muita diferença. Tá? Terceiro, projeto UAU. Entregar resultados que superam expectativas, orientados por indicadores, elaborados para monitorar os resultados na execução. O que é isso? Quando a gente elabora um projeto, a gente tem que criar indicadores. O que são indicadores? Eles são parâmetros que vão nos dizer que a gente está no caminho, seguindo o caminho para atingir as metas e objetivos. Então, se eu crio indicadores dessa evolução e eu estou alcançando os indicadores, significa que se tudo der certo, se eu continuar no mesmo ritmo, eu vou atingir as metas. Tá? Então, quando você cria indicadores, quando você elabora bons indicadores para essa evolução do teu projeto, você garante que ele alcance os resultados. Tá? Então, isso é importante para que você tenha uma garantia de que você vá entregar mais do que você se propôs. Isso é uma coisa que é um detalhe que eu considero muito importante também. Quando a gente cria um indicador ou uma meta, sou eu que estou criando, eu que estou elaborando o projeto, eu que estou criando a meta. Tá? Quando eu crio a meta, eu tenho que criar uma meta que eu possa atingir, ou que eu vá atingir. Muita gente acaba elaborando uma meta que ele imagina que vai atingir. Tá? E às vezes pode acontecer de você não atingir por algum problema, por alguma intempérie, por alguma ocasião, mas pode ser que você tenha criado uma meta e que chegue no final do projeto e você fala, poxa, eu ia atingir 100 pessoas, eu atingi 80 ou 90. Ah, por quê? Porque um ficou doente, o outro mudou de cidade, o outro desistiu, o outro, sei lá, teve algum problema, não se mudou de casa, entende? As coisas acontecem. E aí mas só que foi você quem disse que iria atingir uma meta de 100, tá? Então, só para dar para vocês um parâmetro, eu acabei de encerrar um projeto de educação com tecnologia, né? Uma capacitação online de inteligência artificial para um grupo de jovens. A minha meta era atingir 100 alunos, tá? Em 5 meses de projeto. No final de 5 meses, nós atingimos 200 alunos. Então, nós duplicamos a meta, ou seja, nós atingimos o dobro do que a gente tinha previsto. Então, é maravilha. Assim, a gente teve uma repercussão sensacional, né? As pessoas adoraram, né? Quem doou os recursos ficou satisfeito, né? As pessoas que participaram do projeto adoraram. Então, assim, não tem como questionar quando você supera a tua meta, entende? Então, isso é fundamental. Elabore metas que você possa superar. Estratégia.
Apresentar propostas e projetos adequados às necessidades e disponibilidade financeira de cada investidor garante resultados positivos. Semana passada eu contei um caso aqui que aconteceu comigo, que eu estava fazendo a captação de recursos para um projeto grande, né, e nós estávamos, eu digo nós porque tinha eu e mais uma pessoa, a produtora desse projeto, numa reunião com uma grande empresa que sabia do projeto, que gostou do projeto, adorou o projeto, né? Durante a apresentação, a gente via que eles estavam realmente entusiasmados, tinha muito fit, né? Tinha muita conexão do que eles já faziam com o que a gente estava propondo, né? Eles poderiam, eles são uma empresa que apoia e que patrocina atletas, né, do esporte, e um dos patrocinadores deles faria parte desse projeto que a gente ia executar. Ou seja, estava tudo indo às mil maravilhas, com conexão perfeita, tudo. E aí o meu erro, eu digo, que na hora da gente finalizar, na hora da gente apresentar a proposta financeira, normalmente eu peço um parâmetro para a empresa de quanto eles estariam dispostos a investir no projeto, eles têm disponibilidade para isso. Perguntei, obviamente, mas eles não disseram. Então, eu apresentei a proposta, né, e percebi logo depois que a proposta foi um pouco acima do que eles imaginavam e acabou que nós não conseguimos fechar. Então, eu percebo que isso foi uma falha, não que eu não soubesse, eu sabia do risco, né, porque a gente tem noção, mas quando eu apresentei a proposta sem saber o parâmetro que eles tinham para investimento nesse projeto, eu corri um sério risco e nesse caso eu falhei. Já aconteceu em outros casos de eu apresentar e dar certo, né? Mas então isso, é importantíssimo que você tenha ideia. Então, quando estiver conversando com a empresa, antes de apresentar a proposta, fale assim, olha, nós temos parâmetros aqui, quanto vocês imaginam investir num projeto desse, ou quanto normalmente vocês investem em projetos nessa área, tá? Isso é interessante saber, para que você consiga apresentar um projeto adequado ao valor que o patrocinador está disponível para gastar, para investir, tá? Então, vamos lá. Curte aí se você gostou deste vídeo. Se você comentar, ajuda bastante. E ao compartilhar, mais pessoas recebem esse conteúdo.